prefiro conhecer o monstro do que preferir conhecer os humanos. Eu já conheço o humano demais, né? Perdeu a graça. Então, como eu tava dizendo... Olá, criaturinhas, tudo bom com vocês? Bem-vindos ao canal de Minas. Eu sou a Rá, se você conhece aqui no canal, muito prazer, tá certo? Já é muito bem-vindo, bem-vinda, pro nome que você preferir. E hoje estamos dando continuidade aos nossos 31 dias de Halloween. E tô trazendo a segunda resenha literária desse especial de Halloween pra vocês, falando de, acho que, o livro mais famoso quando se pensa em Halloween, que é Drácula, de Bram Stoker, tá? Livro, não filme de Coppola, por favor. Que eu acho super confuso o fato do nome do filme de Coppola ser Drácula de Bram Stoker, porque toda vez que eu botar Drácula de Bram Stoker, as pessoas acham que eu tô falando do filme e não do livro. Sério, isso é muito confuso pra mim. Mas sim, Drácula de Bram Stoker. É o livro que deu origem a todo o fascínio por vampiros que nós temos hoje em dia. Apesar de não ter sido o primeiro livro de vampiro romântico, e muito menos o primeiro livro de vampiro por si só, mas Drácula, por algum motivo, é o mais famoso de todos, tá? Então, Drácula foi lançado em 1897, tá certo? Já no finzinho do século XIX, finzinho da Era Vitoriana. E quando ele foi lançado, ele não fez tanto sucesso assim, porque ele meio que era um livro mais do mesmo, né? Porque ele foi lançado, porque no período que ele foi lançado, tava muito em voga o gênero literatura de invasão, que era um gênero literário do final da era do terror gótico, que eram de monstros querendo invadir, destruir o mundo e tal. Um exemplo desse tipo de literatura é Guerra dos Mundos, do H.G. Wells, tá certo? Então, Drácula foi lançado nessa mesma época. Vários livros desse tipo tinham sido lançados, já era um formato conhecido. Drácula só começou a chamar a atenção mesmo e cair no gosto popular quando ele foi transformado em filme, já no século XX. Então Drácula só começou a ficar sendo conhecido de verdade assim, já perto da morte de Bram Stoker, porque Bram Stoker morreu em 1912. Então ele não chegou a desfrutar muito da fama do vampirão dele. E Bram Stoker demorou 7 anos escrevendo Drácula, porque ele teve vários rascunhos da história até uma versão ser aceita por um editor, ser publicada por uma editora, que é essa versão que a gente conhece hoje em dia. E por o Drácula ter passado tanto tempo sendo escrito, ter tido tantas versões antes da versão final, existe toda uma classe de pesquisadores de literatura que são focados só em Drácula, tá certo? Que o trabalho da vida deles é estudar Drácula, estudar a importância histórica, literária, tudo isso de Drácula. Eu acho muito legal, inclusive, essa linha de pesquisa. E existem várias controvérsias com relação aos rascunhos originais de Drácula, mas isso não é o foco de hoje, porque isso é plano pra muito mais manga e muito mais vídeo. Mas vamos falar do livro como nós o conhecemos hoje em dia, como ele foi publicado em 97, tá? Em 1897. Drácula, como eu já disse, é um romance de terror gótico que tem influência pela literatura de invasão, que era comum na época que ele foi publicado. Como eu já falei no vídeo de sábado... Foi sábado ou foi domingo? Eu acho que foi domingo. Foi sábado, foi de sábado. Eu já não tô perdendo noção dos dias dos vídeos, vocês podem ver como tá bem na pessoa. No vídeo de sábado, que foi de Carmila. Drácula também foi influenciado por Carmila, porque tem algumas semelhanças assim bem fortes com Carmila. Drácula foi escrito no estilo de romance epistolar, tá certo? Quase que não sai. E pra quem não sabe o que é um romance epistolar são livros que são narrados através de cartas, de entradas de diário, de recortes de jornal. Pode ser tanto um livro que metade dele é entradas de diário e metade são narração normal, ou pode ser um livro que é todo assim. No caso de Drácula, ele é todo assim, um romance epistolar completo, tá certo? Você vê os capítulos são divididos entre os diários de Jonathan Harker, de Mina Murray, depois Harker quando ela casa com Jonathan, de Lúcio Estera, Dr. Sword e do Dr. Van Helsing. São os 5 personagens que narram o livro, basicamente, tá certo? Jonathan, Mina, Lucy, John Sword e Abraham Van Helsing.
Inclusive eu acho engraçado o nome de Van Helsing, do médico que resolve as coisas todas no livro, ser Abraham, porque esse é o nome de Bram Stoker. Bram é só apelido e nome que ele usava pra assinar os livros dele. Mas Drácula em momento nenhum conta o ponto de vista de Drácula, em momento nenhum a gente conhece o ponto de vista de Drácula ou as motivações de Drácula. Drácula é um enigma o livro inteiro. Na verdade, Drácula mal aparece o livro inteiro. As únicas cenas que a gente tem com Drácula, assim, a parte que a gente conhece Drácula um pouco, são os 4 primeiros capítulos, que são narrados por Jonathan, são de Jonathan, porque são a parte que ele tá na Transilvânia, que ele tá no Castelo Drácula, que é quando ele conhece o Conde, então são as únicas partes que a gente tem assim, uma interação mais direta com Drácula. Tirando isso, a gente só tem mais umas 5 cenas com Drácula no livro inteiro, que Drácula realmente está presente em sua forma física, humana, tal. E mesmo assim não tem muitas interações, diálogos, realmente. Ele não é o vilão que tá lá brigando diretamente com os mocinhos, sabe? Ele é um vilão que está sempre nas sombras, que na maior parte do livro, na verdade, os personagens nem sabem que ele existe, nem sabem que ele é o vilão. Ele é só um perigo nas sombras que eles vão começando a descobrir até descobrirem quem ele é, o que ele é. Drácula não é um vilão presente, Drácula é um vilão que tá lá só trabalhando de longe, basicamente. E é deixado subentendido na história também que Drácula acaba encontrando os personagens mais vezes do que a gente vê de verdade, porque os personagens não sabem que eles encontraram com Drácula, porque Drácula não tá na sua forma humana, ele tá como um lobo, como um morcego, como um névoa, então tipo, o leitor consegue juntar as pistas e perceber que é Drácula naquele momento, mas o personagem não tem noção disso. Então isso eu acho legal, assim, tipo, ele ser um vilão das sombras, mas ao mesmo tempo eu queria conhecer mais de Drácula, do personagem, do vampiro, saber quem ele é, que é uma coisa que a gente, em momento nenhum do livro a gente descobre quem é Drácula, motivações, nada. E eu acho que isso pra mim é meio que um pecado, porque eu sou uma fã de literatura de vampiro que explora o vampiro e não o humano. E Drácula é um livro que explora o humano e o impacto que o vampiro tem no ser humano e não no vampiro de verdade. Eu prefiro conhecer o monstro do que conhecer os humanos. Eu já conheço o humano demais, né? Perdeu a graça. Então, como eu tava dizendo, o livro é completamente focado nos personagens humanos. O modo como todos eles se juntam é meio que por acidente. Não existe nenhuma premeditação de Drácula de interagir com aquelas pessoas. É tudo um acidente, porque aparentemente todo mundo na Inglaterra se conhece, na era vitoriana. E Drácula, quando chega na Inglaterra, a primeira presa que ele escolhe é a melhor amiga de Mina Murray, que é a noiva de Jonathan Harker, que foi a pessoa que o advogado que comprou pra ele uma casa em Londres. Tipo, eles meio que se interligam por coincidências e não por um plano maquiavélico maior de Drácula, sabe? Isso não existe, isso é a invenção dos filmes. E o que faz os 5 personagens narradores, mais Quincy Morris, o texano, e Lord Holmwood se juntarem pra caçar Drácula é a doença misteriosa e posterior morte / transformação em vampira de Lucy, a melhor amiga de Mina, que era noiva de Lord Holmwood, que era interesse amoroso também de Quincy Morris e Dr. Sword. Ambos se declararam pra ela, mas ela só queria o Lord, tá? Ela era apaixonada por Arthur, então os noivos outros, mas eles ainda assim eram apaixonados por ela, então foram caçar Drácula pra vingar a morte dela. E isso pra mim só mostra que o tropo da mulher na geladeira existe muito antes dele ter sido descrito, porque assim, basicamente a história começa a acontecer de verdade e as coisas entram em ação a partir da morte de um personagem. Precisa uma mulher morrer para os homens lá e resolver enfrentar o monstro, sabe? E pra mim é um desperdício, porque Lucy, pela pouca que a gente conhece dela, dos diários e das cartas dela, ela parece um personagem incrivelmente interessante, que eu queria ter conhecido mais, mas ela é completamente desperdiçada, morta e transformada em vampira só pra forçar os machos a agir, sabe? Eu acho isso muito triste. E ela, inclusive, é a personagem mais injustiçada em todas as adaptações de Drácula, porque nenhuma adaptação de Drácula faz jus à personagem dela, que como ela realmente era. Normalmente ela é botada ou como uma amiga burra, ou como uma amiga interesseira, ou como uma amiga que é extremamente sexualizada e só quer pegar os machos. E em adaptação nenhuma de Drácula eu nunca vi Lucy ser retratada como uma pessoa que ela é, que é uma pessoa boa, que é uma pessoa amigável, mas que gosta de todo mundo, que é muito bonita, que é rica, mas que não liga pra nada disso. Ela tipo, é só uma pessoa boa, sabe? Tipo, ela ser rica e ser bonita é só detalhe. Eu acho muito triste o modo como ela é subutilizada nas obras inspiradas no livro.
e no próprio livro também. Já Mina é a única personagem feminina que realmente tem importância na história, porque personagens femininas que a gente conhece são Mina, Lucy, a mãe de Lucy, que só existe pra ser mãe de Lucy. Ela não tem nenhuma importância realmente. E as noivas de Drácula, que são mais subpersonagem que elas, impossível. Então Mina é a única personagem de importância, Mina é a única personagem que realmente tem a agência, que pode realmente fazer coisas na história. E Mina é a personificação da ideia da perfeita mulher proletariada vitoriana. Ela é uma mulher pobre, de origem humilde, mas que é muito trabalhadora, que é fiel, que é casta, recatada e completamente dedicada ao marido, mesmo antes de casar. Que você vê nas casas dela, tipo, ela aprende e faz várias coisas só pra poder ajudar Jonathan quando eles casarem. Só porque isso seria bom pra Jonathan. Tipo, Mina não é uma personagem que realmente tem vontades próprias, que tem nada, tipo, ela existe pra Jonathan. Isso é um reflexo da era que o livro foi escrito, sabe? Drácula é um bom livro, é uma boa história, foi bem escrito. Apesar de em alguns pontos ser incrivelmente cansativo, porque ele é um livro de quê? Quantas páginas? É um livro que nessa minha edição é de 613 páginas. E em alguns pontos é cansativo, é repetitivo. Tipo, não torna o livro ruim, mas essa leitura é cansativa. Tipo, eu acho que se ele tivesse 450 páginas, ele tava num tamanho perfeito, sabe? Tipo, dava pra cortar bastante coisa desse livro. Mas ele é uma obra do seu tempo, com certeza. E tem muitas coisas que para o leitor, na era que ele foi lançado, eram incrivelmente assustadoras, eram horripilantes e tal. Pra gente hoje em dia, tá certo, é isso aí, né? Porque a gente não tem o contexto da era vitoriana pra entender o que é o terror em Drácula. Porque o terror em Drácula não é o vampiro que é o monstro mau que mata pessoas. Não, o terror em Drácula é o vampiro que é o monstro devasso que transforma mulheres puras e recatadas como Mina e Lucy em mulheres devassas, em mulheres que têm a ousadia de tentar seduzir pobres homens inocentes. Esse é o terror de Drácula. O terror de Drácula é o sexo, é o eroticismo, é você gostar disso. Porque Drácula é uma obra da era vitoriana e essa era vitoriana para vocês, senhoras e senhores. Repressão às vontades carnais, repressão a qualquer coisa que torne você uma pessoa individual, sabe? Então, Drácula é completamente uma obra do seu tempo, não tem pra onde fugir disso. E eu acho que esse é o motivo principal pelo qual eu não gostei de Drácula quando eu li pela primeira vez. Eu li Drácula na adolescência, quando eu tinha uns 12, 13 anos, certo? Quando eu li Drácula nessa época, eu fiquei tipo... Esse é o livro que todo mundo fala, que é o melhor livro de vampiro de todos os tempos, que é, oh meu Deus, que gerou tudo isso, tipo, sério? Porque nessa época eu já era fã de sanguessuga número 1, tava lá com bandeirinha e tudo, tá certo? Não existia ainda Tim Edward, mas eu já era Tim Edward antes mesmo existia o Tim Edward, pra vocês entenderem. Com 12, 13 anos já faziam mais de 5 anos que assim, meu coração pertencia a Angel e Lestat e não tinha pra quem. Então mesmo nessa tenra idade de 12, 13 anos, minha paixão, minha preferência pelo vampiro herói sofrido, que não sabe lidar com o fato de ser um monstro, com não ter mais uma alma, que é aquele personagem cheio de conflitos morais, já estava completamente estabelecida, tá certo? Tipo, from the get-go. No primeiro momento que eu sentei a bunda e assisti a entrevista com o vampiro, foi um caminho sem volta. Então eu acho que esse é o principal motivo de eu não ter gostado de Drácula quando eu era adolescente, porque o vampiro não era o foco do livro, era um livro só com um monte de humano correndo pra cima e pra baixo tentando descobrir que o vampiro era vampiro e tipo, eu o tempo todo pensando, é um vampiro, tá óbvio, mas tipo, na era vitoriana não existia esse contexto, não existia essa cultura do vampiro que a gente tem hoje em dia, então tipo, não era óbvio pra eles. Eu não tinha o contexto da era vitoriana de saber como era a era vitoriana naquela época, pelo amor de Deus. Eu mal sabia história nessa época, então eu não tinha o contexto da importância literária do livro, porque eu nunca tinha tido nem aula de literatura com essa idade, direito, era só aula de português e redação. Então eu não tinha o conhecimento necessário para poder apreciar Drácula de verdade, como eu tenho hoje em dia. Adulta macagavéia e nerd de história e literatura, que sou hoje em dia, tá certo? Então hoje eu posso apreciar Drácula muito mais. Porém, apesar de ter gostado do livro nessa segunda leitura, né, agora depois de adulta,
Drácula, nem de longe, pra mim, é um dos meus livros favoritos. Não tá nem no meu top 10 de melhores livros de vampiro, tá certo? Tem muitos livros que eu gosto muito mais. Seja pelo apego emocional de ter lido quando adolescente, seja porque eu acho a história mais envolvente. Drácula não tá nem perto, mas uma coisa que foi muito engraçada, assim, interessante pra mim nessa releitura, foi notar quantas coisas que a gente tem como canon, como verídicas, digamos assim, sobre Drácula, na verdade foram inventadas nos filmes e nas peças teatrais. Basicamente é tudo fanfic, tá certo? Nada disso que a gente pensa existir no livro, tipo, Mina, a reencarnação da esposa do amor perdido de Drácula, né? Isso é uma invenção de um filme da BBC, se não me engano, e de Coppola. Não tem nada nem perto disso no livro. Tipo, Mina interessada em Drácula, não, ela tem horror, pavor, nojo dele o tempo todo. Tanta coisa que a gente tem como, tipo, a certeza sobre Drácula, não, foi inventado nos filmes. E isso pra mim é, tipo, super engraçado, porque você vê o quanto uma obra consegue crescer além do seu conteúdo original, sabe? Porque Drácula foi muito além do que o Bram Stoker sequer imaginou, tipo... E a maior parte das coisas que a gente conhece hoje em dia como verídico sobre Drácula não tem nada a ver com Drácula de verdade, não tem nada a ver com o livro. Então Drácula é um personagem que cresceu muito além do seu livro original. E muitas das coisas que a gente tem hoje, que a gente aprecia hoje dos livros, das obras de vampiro, vieram dessas fanfics, desses filmes, tá certo? Que foram feitos de Drácula muito depois da morte de Bram Stoker e que não tem nada a ver com o livro. E eu achei muito legal ver como Drácula, o que a gente entende por Drácula hoje em dia, que a gente conhece como Drácula hoje em dia, não passa de uma mistura de fanfics que as pessoas têm como oficial só porque foram bancadas por Hollywood. Eu acho isso hilário, sabe? Mas eu vou acabando esse vídeo por aqui porque eu já falei pra Dedé, esse vídeo já tá longo que só. Eu pretendia fazer um vídeo até 10 minutos, eu já tô aqui quase 30 gravando. Porque eu não achava que eu fosse falar tanto de Drácula, que eu tivesse tanto pra falar, mas eu tenho, porque vampiros. Eu achei que fosse ser mais rápida essa resenha, porque afinal não precisava apresentar a história de Drácula, todo mundo já conhece a história de Drácula, ou pelo menos acha que conhece. Mas tem tantas coisas, tantas nuances do livro, tantas coisas assim que você pode explorar e falar em contextos de literatura, em contextos históricos, que eu acho que eu me empolguei. E tem muita coisa que eu queria ter falado também que não cabe nesse vídeo, senão esse vídeo aí é tipo, basicamente uma redação do Enem, em formato de vídeo. Então eu vou parar por aqui. Se vocês quiserem que eu fale mais sobre Drácula, sobre importância histórica, sobre os filmes, me conta aqui nos comentários, tá certo? Eu tô pensando em talvez reassistir o filme de Coppola e resenhar aqui pra vocês, comparando com o livro. O que é que vocês acham dessa ideia? Me contem aqui nos comentários, tá? Mas se você gostou desse vídeo, dá aquele joinha, me ajuda pra caramba. Me contem embaixo também se já leu Drácula, se você gosta de Drácula do livro, não das 1001 adaptações que inventaram coisas novas, tá? Mas se você gosta do livro, me conta aqui embaixo nos comentários. Compartilhe o vídeo se você acha que vale a pena. Se inscreve no canal se ainda não é inscrito ou inscrita e me segue lá no Instagram, tá? Pra ficar por dentro de bastidores aqui do canal, saber o que é que tá vindo por aí de vídeos novos nesses 31 dias de Halloween. E é isso, eu fico por aqui e vejo vocês no vídeo de amanhã. Tchau!